Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu um homem assentado na recebedoria, ou na alfândega, chamado Mateus. Tem Bíblias que fala Levi. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, e o seguiu. Que coisa, né? Vamos pensar. Existia lá em Jerusalém, os cobradores de impostos. Vou explicar para vocês quem eram esses cobradores de impostos. Esses que trabalhavam aqui nessa recebedoria. Tenta imaginar, primeiro, Israel, a nação de Israel, eles eram governados. Existia os romanos, e os romanos tomavam conta de Israel. E era um governo, era uma imposição do governo romano, que os habitantes de Israel, que os judeus, pagassem os impostos para eles. Então, esse imposto deveria ser pago semanalmente, mensalmente, não sei. Era um imposto que eles tinham que pagar. Então, cada pessoa tinha que ir lá nessa recebedoria, nessa alfândega, pegar o valor do imposto. Ó, esse mês, ou essa semana, sei lá, eu produzi X valor e aqui está o valor do imposto, entregava o imposto. Então, os judeus, eles eram revoltados de ter que pagar o imposto. Imagine só, hoje em dia nós pagamos os impostos e a gente não vê, né, resultado naquilo que nós pagamos. O hospital não funciona, né? As escolas públicas não são aquelas coisas, né? Às vezes não tem uma creche. Então, assim, a gente vê que o imposto que nós pagamos, a gente vê muito pouco retorno dele, né? Então, os judeus tinham que pagar esses impostos. O que os romanos faziam? Eles contratavam judeus para trabalhar nessas coletorias. Então, tenta imaginar, por exemplo, aqui na Castelo Branco, a rodovia que vinha aqui para a chácara, não tem os pedágios? Eram cabines, né, onde existiam os cobradores, todo mundo uniformizado, todo mundo ali no seu lugarzinho, e vinha o judeu e levava lá o valor do imposto e pagava. Aquela expressão, né, dai a César o que é de César. O que Jesus estava dizendo? Paga os impostos. Se nós estamos debaixo do governo de Roma, o que é certo? Vocês pagaram os impostos, então tem que pagar. Jesus ensinou isso, a gente pagar os impostos, né? Então, Levi, que aqui na minha Bíblia, em algumas está escrito como Mateus, ele trabalhava nessa cabine, nessa coletoria, né? Então, estavam lá as cabines e ele estava lá. Uniforme, como todos os outros, com aquele chapéu, com aquela barba, igual um outro. E Jesus passou na frente. E vamos supor, né? A Bíblia não diz, mas vamos supor que tinham 10 cabines. 10. É igual no pedágio. Você vai no pedágio, tem aquele monte de pedágio, né? Você escolhe onde você vai. Jesus falou assim, vamos naquela ali, ó. Vamos lá. E Jesus foi lá. E quando Jesus chegou para ele, versículo 9, Jesus falou uma palavra. Falou só isso aqui para ele. Segue-me. Só isso. Segue-me. E a Bíblia vai falar que ele levantou, tirou o uniforme, tirou o crachá, largou tudo lá e começou a seguir Jesus. Só isso é o que a Bíblia fala. Só isso. Ele tinha um emprego, ele tinha uma profissão, todo mês estava lá o salário dele, pago certinho. E quando Jesus falou assim para ele, vambora, segue-me, ele largou tudo e seguiu Jesus. Daí a gente olha para um texto como esse e a gente começa a pensar, o que levou, né? Mateus deixar tudo para seguir Jesus. Porque nós temos muita dificuldade de deixar as coisas. Tem pessoas que ela tem um pouco mais de facilidade, mas a maioria das pessoas que eu conheço, e eu me incluo também nisso, tem essa dificuldade de deixar, de abandonar. Percebe que a gente tem às vezes um hábito, o hábito ele se torna um vício, né? Eu tenho um hábito de todo dia acordar, e todo dia quando eu acordo eu faço isso, faço aquilo.
Esteja sol, esteja frio, atrasado ou não, é um hábito que eu tenho. Eu tenho um hábito. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um vai me contar o hábito que tem. Eu tenho o meu hábito. Eu não saio de casa sem tomar café. Não preciso comer, mas o café eu tenho que tomar. É um hábito. Já virou um hábito. E o que acontece se eu não tomo café? Me dá sono, às vezes eu me sinto... Então eu tenho que tomar um café. É um hábito. Você deixar um hábito não é tão simples. Deixar um hábito não é simples. Uma coisa que eu falo, né? Hábito, vício, geralmente nós não deixamos. Geralmente nós substituímos. Isso aqui é um segredo, hein? Substituímos. Eu deixo de ter esse hábito se eu coloco um outro hábito no lugar. Então, eu começo a criar o hábito. Ao invés de eu tomar café, eu vou tomar chá. Eu posso criar esse hábito? Posso. A neurociência, que estuda a nossa mente, comportamento humano, vai dizer que quando você faz uma coisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 dias seguidos, vai tornar um hábito. O organismo já acostuma, você já habitua. Quais são os dias mais difíceis para a pessoa lidar aqui dentro? São os primeiros dias. Porque o teu organismo estava habituado. Todo dia recebia aquela dose, aquele cigarro, aquela porção, todo dia. Então o seu organismo fez o quê? Acostumou. E para você substituir, para você criar um outro hábito que vai tomar o lugar desse, não é tão simples. Às vezes a pessoa cria o hábito do quê? Da comida. E come demais, né? E vai substituir a substância, aquele vício da substância, por um outro vício. Que às vezes é o açúcar, às vezes é a comida, né? Então ele vai criando um outro hábito no lugar. O texto vai dizer que ele largou tudo. A gente tem essa dificuldade de largar, por quê? Porque aquilo que nós fazemos, as pessoas que nós temos, as coisas que nós adquirimos, nós criamos apego, nós criamos sentimento. Não é só uma questão, eu trabalho num lugar tantos anos. Você trabalhar nesse lugar não é somente a questão de você trabalhar, receber o teu salário, o teu dinheirinho, pôr no bolso, não é só isso. Você trabalha num lugar, eu não sei quanto tempo maior vocês trabalharem num lugar. Mas dependendo do tempo que você trabalha no lugar, você pega amizades. Você vai sozinho, parece que o teu organismo já está acostumado a fazer aquele trabalho, aquela rotina. E no outro dia você chega lá, ó, você tá demitido. A pessoa fica perdida. Por quê? Porque ela se apegou àquilo. Mateus, ele deixou. E por que ele deixou? Daí aqui a Bíblia não fala. Só que nós podemos supor muitas coisas. E uma das coisas que eu imagino que ele fez ele tomar essa decisão foi porque ele olhou para Jesus e ele falou: essa é a chance da minha vida. Eu não sei se Jesus vai passar aqui de novo e novamente ele vai fazer esse convite para mim. Pode ser que ele entendeu isso. Essa é a chance da minha vida. E é muito importante todos nós entendermos que a vida é uma chance que nós estamos tendo. Eu comentei com vocês antes de começar o culto que eu fiz um velório essa semana e eu achei muito interessante porque o rapaz que pediu para eu orar por esse rapaz que faleceu, o irmão que chegou para mim e falou: pastor, ora por ele está desaparecido. Eu comecei a orar por ele, ele ficou acho que 3 dias desaparecido. Depois acharam ele morto. E interessante que esse rapaz, eles trocaram áudios, mensagens de áudio. E o rapaz falou para ele: vamos para a igreja, cara. Vamos para a igreja hoje, meu. E eu imagino, se ele tivesse ido na igreja aquele dia, pode ser que ele não teria feito o que fez. Porque ele usou droga. E uma das coisas que o rapaz falou na mensagem foi o seguinte: eu recebi um dinheiro. E eu quero dar uma oferta na igreja, como gratidão a Deus. Eu quero ajudar a pagar a conta de luz da igreja. Olha a conversa do cara. Eu quero ir lá. O irmão falou assim: então vamos hoje, vai lá. Pega esse dinheiro e já dá lá de oferta.
E pode ser que foi esse, eu não sei, mas pode ser que foi esse dinheiro que ao invés de ele entregar, ele usou e morreu. Então imagina só, ele não aproveitou a oportunidade que ele teve. Então às vezes nós estamos achando que nós temos uma segunda chance. E eu já vi pessoas aqui dentro dizendo, eu vou sair, se não der certo eu volto. Mas se essa for a última chance? E se essa aqui for a última? Talvez não seja, mas talvez seja. Eu não vou arriscar. Então, eu falei isso no velório. Foi uma das palavras que eu falei no velório, né? Tinha bastante gente lá e eu falei isso. Que a gente tem que aproveitar a oportunidade para pedir desculpa, para falar para a mulher, para o filho, ó, eu te amo, você é importante para mim, para o pai, para a mãe, porque vai chegar um dia que vai ser a última vez. E se hoje nós estamos tendo essa chance, aproveita a chance. Então, Mateus, em primeiro lugar, talvez foi por isso. Essa é a minha última chance. Talvez também foi pelo seguinte motivo, uma outra hipótese que eu pensei. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele já tinha ouvido falar de pessoas que seguiram Jesus e a vida mudou. E ele falou, se o João foi, se a Maria foi, se o José foi, e eles deram certo, eu também quero seguir Jesus. Ele deixou tudo e falou, essa é a minha chance e agora eu vou. Então é isso que nós precisamos entender. Outras pessoas deixaram tudo e seguiram Jesus. Deu certo para elas? Sim, deu certo. Então siga você também, Jesus. Talvez foi isso que Mateus entendeu. Ou talvez, em último lugar, né? Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Ou talvez, quando Jesus falou assim para ele, segue-me, o coração dele ardeu. E eu entendo, e aqui eu quero finalizar justamente falando isso, que o chamado, ele é irresistível de Deus. Às vezes a gente vai relutando, às vezes o cara vai ser, às vezes o cara ou a mulher, né, muito durão, muito seco, né? Mas chega uma hora que o Espírito Santo vai lá naquela ferida. E na hora que toca, o cara cai de joelhos e fala assim, chega pra mim. Eu quero uma nova vida a partir de hoje. E esse toque, ele é irresistível. É uma graça, é um chamado que é irresistível. Mas se eu não quiser, pastor, se eu quiser resistir, não, tudo bem. Mas é um toque que vai na nossa alma, que arde o nosso coração. Então eu acredito que esse toque do Senhor, esse chamado, foi tão forte que Mateus falou assim, quer saber de uma coisa? A minha vida só vai fazer sentido se eu estiver na presença de Deus, se eu for com Ele. Se você ainda não chegou nesse nível, eu acredito que ainda falta você ter esse encontro com o Senhor. Porque quem teve esse encontro com o Senhor, ele pode desanimar, ele pode ficar chateado, ele pode ter dias que ele está mais ou menos, mas nunca ele vai pensar, eu vou largar Jesus, eu vou... Por quê? Porque a vida não faz sentido. É igual um peixe falar assim, eu vou sair da água a partir de agora. Você é peixe, você não vive sem água, você tem que viver na água. Entendeu? É igual nós falarmos assim, quer saber de uma coisa? Eu vou viver fora dele. Não tem como. Não tem vida fora dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é só em Jesus. É igual um galho. Falar assim, tá muito chato aqui nessa árvore. Quer saber? Eu vou sair daqui. Você quebra o galho e joga fora, o que acontece com ele? Seca e morre. Não produz, acabou, morreu. Somos nós assim também. E esse Mateus aqui, ele entendeu. Não faz sentido ficar longe. Eu quero Jesus. Ele largou tudo. Então, se você ainda, ou se eu ainda, se nós não largamos ainda tudo, se a gente ainda não olhou e falou assim, agora eu vou caminhar para frente. Hoje é o dia que a gente tem que falar isso, eu vou caminhar para frente. Não importa se eu tenho 20 anos, ou 30, ou 50, ou 70 anos, não importa. Eu quero caminhar para frente. Eu quero caminhar com Jesus. E é a melhor escolha que alguém pode fazer na vida. Amém? Então que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor nessa tarde.